Olá, nesse vídeo eu vou te dizer por que eu ainda estou comprando DEVA 11 e HCTR 11. E desde já eu deixo muito bem claro que esse vídeo não tem o intuito de recomendar nenhuma compra, nenhuma venda, nem muito menos dizer o que você deve ou não fazer, ok? É apenas compartilhando a minha estratégia de investimento. Beleza, pessoal? E antes de mais nada, eu gostaria de comentar com você, antes de dizer efetivamente quais são as razões pelas quais eu estou comprando DEVA 11 e HCTR 11, eu quero compartilhar com você aqui 4 grandes lições que, a meu ver, deveria ser algo muito claro para todos aqueles que investem, principalmente em renda variável, beleza? Vamos a elas? Aqui do lado nós temos aqui uma planilha onde eu vou comentar algumas razões pelas quais eu estou ainda acreditando nesses dois fundos, mas antes, o primeiro item ali que deveria ser muito claro para todo e qualquer investidor em renda variável. Só invista recursos que não comprometerão suas finanças. Ou seja, é óbvio, né? Você deve investir somente aquele dinheiro que não afetará a sua finança, a sua e sua família, não comprometerá aí, né, o bom funcionamento do ponto de vista financeiro seu e de sua família. Segunda coisa, tenha suas próprias convicções, pois ninguém sabe de nada no final das contas. Às vezes acho interessante porque as pessoas às vezes esquecem disso, né? A gente vê muitos gurus aí, né, no YouTube, muitos gurus pela internet, como se essas pessoas fossem realmente os donos da verdade, como se essas pessoas de fato soubessem, né, onde tem um mapa da mina. E no final das contas, ninguém sabe de nada. Por isso, se todas essas pessoas, né, que se mostram como grandes gurus aí do investimento, de fato, se eles soubessem 100% daquilo que eles falam, então eles estariam de fato bilionários, né? Não vendendo cursos, mas estariam bilionários aí realmente porque estariam investindo todos os seus recursos no fundo ou numa ação que de fato ele soubesse ali realmente que vai dar um grande resultado. Portanto, pessoal, você precisa ter suas próprias convicções, você precisa saber minimamente o que você está fazendo, por que você está investindo em um determinado ativo, seja ação ou um fundo imobiliário. Você precisa saber de fato por que você está investindo, né, o seu dinheiro naquele ativo. E o mínimo seria, de fato, você ter a convicção de que aquele determinado ativo traz valor para você, beleza? Terceira coisa, diversificação. Diversificação serve justamente para nos proteger das incertezas inerentes à renda variável. Isso é muito, muito claro, né? Ou seja, por que diversificar? Diversificar é uma maneira de te proteger das incertezas, né? Ou seja, isso converge com o item anterior que a gente falou aqui. Por não saber de fato o que está acontecendo, por não ter todas as informações, veja aí vários exemplos, o mais recente a própria Americanas, né, e tantas outras empresas aí que de uma hora para outra estourou um grande escândalo, aí, como a IRB, né, como o caso da Oi, tem vários casos aí de grandes empresas que de fato estouraram um grande escândalo, ou seja, aí muita gente foi pega de surpresa, por quê? Porque no final das contas, nem eu, nem você, nem os grandes gurus da internet sabem de fato o que ocorre ali nas entranhas, né, de uma empresa ou de um fundo imobiliário. Portanto, diversificar é o mínimo que eu e você e qualquer um de nós podemos fazer para nos manter minimamente protegidos aí dessas incertezas, né? Obviamente que eu estou falando de casos que às vezes são crimes, né, que ocorrem, né, fraudes, né, e para isso existe a CVM aí para investigar e apurar os casos, mas eu digo no sentido mesmo de informações, saber o que vai, se uma ação, se um fundo ele vai crescer ou vai cair. No final das contas, ninguém tem essa informação, né? O que tem são apenas ilações, né, que as pessoas fazem, mas de fato você não sabe e não tem como saber o que de fato acontece internamente na empresa. Então, por isso que diversificar é o mínimo que podemos fazer e o que está ao nosso alcance. E por último, o quarto item, tem a mesma disposição de ganhar e perder quando investir, tá? Porque o que acontece? Às vezes, na hora de investir, a pessoa só olha o que ela pode ganhar, potencial ganho, mas ela às vezes esquece da potencial perda que ela pode ter. Como o nome diz, é uma renda variável. São ativos de renda variável. E como o nome sugere, pode variar tanto para cima como para baixo. Então você tem que ter essa mesma motivação de ganhar, saber que você tem que ter a mesma motivação para perder, beleza? E esse último item, ele converge com o primeiro, né? Se você investe aquele dinheiro que você de fato não precisa, então cair ou subir, isso para você se torna um tanto quanto que irrelevante, né? E se você analisar como todos esses 4 itens, você saber o que está fazendo, se você está investindo em um ativo que você está convicto de que dentro da sua análise de investimento você viu que tem valor e está convicto disso, então, e você está investindo um valor que você de fato não compromete aí as suas finanças, então cair ou subir, isso é totalmente irrelevante. Por fim, pessoal, eu gostaria de explicar para você aqui algumas razões pelas quais eu estou investindo nesses dois fundos que eu comentei, DEVA 11 e HCTR 11. Então, o cenário atual da minha carteira é este aqui. Então, eu tenho um preço médio de R$ 61,06 no DEVA 11 e R$ 46,73 no HCTR 11, tá? Perdão, aqui eu coloquei preço médio e aqui eu coloquei preço atual. Então, qual que é o preço atual? Perdão, eu acabei não colocando aqui, deixa eu ver rapidamente.
Vamos colocar aqui o preço atual, DEVA 11, preço atual, perdão, coloquei aqui errado, é 46,73 aqui, e o preço atual do HCTR 11, preço atual. E o preço atual 44,63. Então esse aqui é o valor atual. Então esse aqui é o meu preço médio, esse aqui é o meu preço médio em cada um desses ativos, e esse aqui é o preço atual. Então, o P sobre VP do DEVA 11 atual está 0,48 e do HZTR 0,40. O último dividendo pago por cada um deles, ambos pagaram aí 50 centavos no último dia 14 aí. Então, nós temos aqui que o meu yield on cost, ou seja, o meu yield dentro do meu preço aí médio, né? Eu tenho 0,81, que é esse valor sobre o meu preço médio, e tenho aqui um 0,7 do HCTR, o que me dá aqui um yield on cost, né? Ou seja, o yield dentro do valor que eu paguei, do meu preço médio, meu custo médio em cada um deles, para o DEVA 11, 9,73 e para o HCTR, 12,84. Eu possuo 145 cotas do DEVA 11 e 96 cotas do HCTR, o que me dá aí por mês, né, uma renda, um dividendo de R$ 72,50 do DEVA 11 e R$ 48,00 no HCTR 11. Então, esse aqui é o cenário atual. Agora vamos para o cenário otimista, né? E de novo, a gente não sabe, então a gente tem que trabalhar com cenários. E aí você ter uma análise sua do que faz sentido para você dentro das suas convicções e estratégias de investimento. Então, dentro de um cenário otimista, nós temos que, vamos supor, né? Eu coloquei aqui, obviamente, que esses valores não são necessariamente valores exatos, mas só uma estimativa para você acompanhar o meu raciocínio. Então, vamos partir do pressuposto que o DEVA 11, ele volte, obviamente que vai demorar um tempo, estou estimando aí metade do ano que vem, ele volte aí para casa dos R$90, que não é nenhum absurdo, isso ficaria, teoricamente, abaixo aí do seu valor patrimonial. Se ele voltar aqui à faixa dos R$90 e o HCTR também voltar à casa dos R$90, né? Nós temos aqui os preços médios, né? Como eu já coloquei aqui para vocês. Então tem aqui o preço médio. Então eu coloquei aqui o PZP sobre VP de 1, mas de novo, não é o valor exato, é só um número aqui aleatório para vocês acompanharem meu raciocínio. E digamos que o dividendo pago, né, ou seja, na data em que isso vier a ocorrer, ele voltar de 50 centavos para 90 centavos, acompanhando aqui mais ou menos o valor desse reajuste que hipoteticamente ocorrerá, né? E ele pagar 90 centavos, eu teria nesse modelo, obviamente não estou colocando se eu não comprasse mais nenhum ativo, né? Dentro das cotas que eu possuo no momento, eu teria aqui um yield on cost de 1% sobre o DEVA 11 e 1% sobre o HCTR, né? E eu mantendo aqui as mesmas quantidades, eu teria aqui um valor de R$130, né, para o DEVA 11 e R$86 para o HCTR. Então, se eu calcular isso aqui, obviamente vai me dar um dividend yield muito superior a esses 9,73 e 12,84, referente de novo ao meu preço médio desses ativos, tá bom? Mas, como nem tudo são flores, e como a gente está falando de renda variável, tudo pode acontecer, e como eu comentei, uma vez que nós não temos todas as informações, então a gente tem que contar também com um cenário pessimista. E obviamente que o cenário mais pessimista possível obviamente, até haver a possibilidade do fundo simplesmente acabar, né? Então, vamos aqui colocar um cenário pessimista, mas não tão pessimista assim. Digamos que esses fundos permaneçam caindo, né? E esse fundo chega aqui a um preço de R$40, né? Eu coloquei ali 46, então vamos colocar aqui R$40, e R$40 aqui pro HCTR e pro DEVA 11. E nesse cenário hipotético, o P sobre VP cairia um pouco mais, ou seja, da casa dos 40 aqui, do 48 e 40, ele cairia para 30 aqui, né? Seria uma queda bem significativa aqui no P sobre VP, e por consequência, eles pagassem aqui um dividend yield de 30 centavos por mês, ou seja, uma redução ainda maior que na casa dos 50 centavos para a casa dos 30 centavos, o que me faria, nesse cenário, deixar de receber aqui R$72 e R$48 e eu passar a receber R$43 no DEVA 11 e R$28 no HCTR, o que me faria ter aí um dividend yield, né? Se você pegar aqui esse valor, se você pegar aqui o valor, né, hipoteticamente que ele chegar, dividido aqui pelo meu preço médio, né? Se eu pegar aqui o preço médio aqui, ele me daria esse valor aqui de dividend yield. Opa, fiz errado, perdão. Coloca aqui 30 centavos dividido pelo meu custo médio aqui, pelo preço médio aqui do DEVA 11. Isso me daria 0,49 ao mês, e aqui me daria um valor de 0,66, é isso? 0,64 ao mês. Portanto, isso seria vezes 12, 5,84, e aqui me daria um retorno de 7,77.
Então, dentro do pior cenário possível, aqui no cenário pessimista, dentro da minha estratégia de investimento, eu ainda estaria disposto a correr esse risco aqui, e esse risco dentro da minha estratégia de investimento, ele ainda estaria dentro dos limites aceitáveis, beleza, pessoal? Então, perceba que, para resumir, para concluir aqui, eu tenho um cenário atual, onde o meu preço médio ele já é bem abaixo, né, do que o valor patrimonial de cada um desses fundos, e um cenário otimista, né, e depois que passar todas as problemáticas, esse cenário macroeconômico aí que a gente passa, de inflação que está começando a cair, então, o cenário otimista aqui, vamos colocar 2024 aqui, certo? Eu acredito que ambos os fundos, eles têm total condições de chegar nesse cenário otimista aqui. Mas, né, como eu não sei não sei do futuro, a gente não tem certeza, não existe certezas, né, na renda variável, contando aqui com um cenário pessimista, eu tenho que aceitar, tenho que calcular aqui e ver se de fato, se ocorrer esse cenário muito pessimista, se dentro da minha estratégia de investimento eu estou disposto a aguentar esse tranco aqui. Então, dentro da minha estratégia, isso está mapeado, e dentro da minha filosofia de investimento, isso seria um cenário também ainda tolerável. Beleza, pessoal? E lembrando, por isso diversificar é muito importante. Obviamente que eu tenho outros ativos, eu tenho outras classes de ativos, eu tenho ações, enfim, então obviamente que isso aqui não é uma aposta, né? Ou seja, não estou aqui apostando todas as minhas fichas nesses dois fundos, obviamente. Então, quando você tem essa estratégia, tudo fica muito mais tranquilo, vamos dizer assim. É aquela velha frase, né? Se investir está tirando o sono, então obviamente você está fazendo algo de muito errado aí. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter-vos ajudado, e comente aqui embaixo se você também é um investidor e continua acreditando aí no DEVA11 e no HCTR11. Até mais, pessoal. E você que não acredita, né, obviamente, puder comentar aqui, coloque aqui alguns dos argumentos que faz com que você, de repente, tenha vendido sua posição, ou tenha parado de aportar nesses fundos, ou que não acredite mais na retomada desses fundos aqui, e isso com certeza vai ajudar a todos. Peço que você se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo, porque isso nos motiva a desenvolver, a produzir ainda mais conteúdo. Até a próxima.